O milionário finge paralisia para testar a menina, mas a verdade chocante vem da empregada. Caio tinha tudo: dinheiro, poder, um nome que brilhava em qualquer festa. Aos 42 anos, um bilionário, dono de impérios, ele parecia invencível. Mas dentro daquele castelo de luxo, ele decidiu que precisava de um teste. Um teste cruel, talvez, mas necessário. E assim veio a ideia insana: fingir estar preso a uma cadeira de rodas. Tudo para provar a tal lealdade de Lorena, a mulher que dizia amá-lo, a mulher que ele jurava ser sua grande paixão. Ele se preparou em silêncio, protelou o plano até o momento certo, e o acidente fake foi montado com precisão cirúrgica, cada detalhe pensado para despertar o lado mais puro dela, ou pelo menos o que ele imaginava ser assim. Naquele instante, Caio virou um prisioneiro da verdade, entre as rodas que rodam e o silêncio pesado do quarto luxuoso. Mas o que veio depois? Um choque maior do que ele podia imaginar. Lorena não chorava de amor, ela sor. Caio descobriu, aos poucos, que ela mantinha um caso às escondidas com Eduardo. Eduardo, o oportunista, parceiro de jogadas sujas, pronto para derrubá-lo. Cada palavra, cada encontro gravado pelo discreto celular de Gilmar, seu motorista fiel, que mais parecia um detetive particular. E não parava aí. Marta, a empregada que há anos conhecia cada urna, cada sombra da mansão, foi a chave que escancarou a verdade suja que se escondia ali. Ela trouxe provas, confidências esquecidas, bisbilhotices que Caio jamais imaginava. A traição era tão profunda que Caio sentiu o estômago revirar, o sangue mirar quente na cabeça. Aquela mulher que ele achava que amava, uma manipuladora nata. E mais, as peças desse quebra-cabeça envolviam até seu próprio advogado, Alencar, um homem que ele confiava de olhos fechados, mas que na verdade tramava fraudes, manipulações, por trás do tapete vermelho da justiça. Fim de semana, festa de aniversário. O salão brilhava. Convidados elegantes circulavam em. No melhor momento, ele decidiu agir. Olhos fixos, voz firme, cada palavra exposta era punhalada pública contra Lorena e sua rede de mentiras. O salão ficou mudo. A boca do povo sussurrou espanto. Olhares se trocaram. Traição não aceita. Segredo que quebrou a noite. Mas o inesperado veio na curva mais cruel. Lorena, tremendo, pareceu aceitar o fim de uma forma que ninguém imaginava. Um desespero misturado com um cansaço profundo. Ela confessou tudo, sem máscaras, expondo cada tramóia, cada mentira, como se fosse uma confissão final e amarga. Caio sentiu o coração apertar, a dúvida invadir. Como alguém tão cruel podia ser também tão frágil? No fundo, a raiva se misturava com a vontade de justiça. Vingança não, ele sabia que aquilo não traria paz. Por isso decidiu agir dentro da lei, com a clareza e calma que só uma mente treinada pode ter. E Marta, ela com sua lealdade silenciosa e olhos que sabiam demais, ganhou um lugar especial no coração dele. A empregada que segurou a segredos que ninguém imaginava. E sua busca não tem fim, não agora. A verdade apenas começou a aparecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Caio observou Lorena, a mulher que ele acreditava conhecê-la. As palavras haviam saído da sua boca como veneno, enquanto a multidão ainda processava o choque. Mas, naquele momento, todo o glamour da festa parecia desvanecer. O peso do silêncio se instalou no salão, e ele percebeu que ainda havia algo faltando. O olhar de Lorena era uma mistura de desespero e fragilidade,
como se ela estivesse à beira de um colapso. Foi nesse instante que a porta se abriu violentamente, fazendo todos se virarem. Era Gilmar, o motorista, e seu rosto estava pálido, mais pálido do que o habitual. Ele tinha algo em mãos e a urgência em seus olhos fez o coração de Caio acelerar. Caio, preciso falar com você. É urgente. Gilmar não parecia nem um pouco preocupado com a festa. Ele parecia ter visto um fantasma. Que diabos está acontecendo, Gilmar? Caio perguntou, um nó se formando na garganta. Ele teve um pressentimento, algo terrível prestes a se revelar. É sobre Lorena, sobre o passado dela. As palavras saíram de forma apressada e o motorista puxou o celular do bolso tremendo. Eu recebi uma ligação, e essa gravação, você precisa ouvir isso. Lorena congelou, a expressão no rosto transformando-se em uma mistura de medo e incredulidade. Gilmar, o que você está implicando? Sua voz parecia frágil, mas dentro uma tempestade se formava. Com as mãos trêmulas, Gilmar pressentiu a tensão no ar e colocou o telefone perto do áudio. Os primeiros acordes soaram, e a sala inteira ficou em silêncio. Uma gravação de uma conversa, um tom irônico. Uma voz familiar começou. Ela nunca ia desconfiar, né? O bilionário enfiado na cadeira de rodas, e eu aqui, pronto para minha jogada. Caio sentiu seu coração parar. Era a voz de Eduardo. A confissão da traição se transformou em algo mais profundo, revelando que Lorena já estava envolvida em algo muito maior. Um plano que ia muito além de um simples caso extraconjugal. Você vai ter o que deseja. Só precisamos que ele se destrua por conta própria, disse Eduardo. Caio observava tudo paralisado. O que mais estava oculto ali? Lorena olhou para Caio, descontrolada. Caio, não é o que parece. Eu não sabia, eu juro. Mas a sala inteira tinha se transformado em um julgamento. Olhares de desapontamento e escândalo se projetaram sobre ela, como facas cortando a fina camada de confiança que ainda permanecia. Tudo estava armado? A voz de Caio saiu baixa, um sussurro quase perdido em meio ao burburinho ao redor. Você me usou, não foi? Para uma vingança que não conheço. A raiva ferveu dentro dele, mas havia um fio de compaixão que se misturava a tudo. Marta se aproximou, a velha empregada que por anos ficou nos bastidores, agora iluminada por uma verdade devastadora. Caio, eu posso explicar. Todos conhecíamos os planos de Eduardo. Ele foi quem... O pânico tomou conta do salão. Alguém gritou e a multidão se agitou nervosamente. Caio encarou Marta, a mulher que parecia conhecer todos os segredos da casa, e percebeu que as sombras não eram apenas de Lorena. Elas estavam em todos os cantos, escondidas nos sussurros, nas alianças quebradas e nas promessas feitas. E então, tudo ficou mudo. O som de um tiro ecoou pela mansão. Olhares de horror se voltaram para a porta, onde uma figura encapuzada surgia, uma silhueta sombria que mais parecia o próprio destino se apresentando para cobrar sua dívida. A figura levantou a arma. Os corações pararam. O que iria acontecer? O jogo de lealdades, traições e segredos estava apenas começando a ser desnudado, e a maré estava mudando. A vida de Caio estava prestes a desmoronar novamente em um abismo impensável. O som do tiro reverberou no ar, como um trovão em um dia ensolarado. Todos no salão congelaram. Os sorrisos se transformaram em expressões de puro pânico. Caio mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. A figura encapuzada na porta parecia um espectro, um relâmpago de terror que cruzara sua vida perfeita em um instante. Quem é você? A voz de Caio saiu trêmula. As palavras mal saíram de sua boca, mas o pânico no salão já estava se espalhando. Olhares aterrorizados se voltaram para a figura obscura enquanto ela se movia, a arma ainda erguida. Você não deveria ter entrado nesse jogo, Caio. A voz era profunda, uma mistura entre desprezo e uma raiva latente. Acha que pode controlar tudo? Você não sabe o que está por trás de suas cortinas. Lorena, ofegante, deu um passo atrás, as mãos tremendo. Eu não sei quem você é, gritou.
ao mesmo tempo uma súplica e uma condenação. A tensão transformou o ar em metal frio, mas antes que o mistério fosse desvendado, algo mudou. A figura encapuzada abaixou a arma. Calma, calma, não sou seu inimigo. Sou parte de algo maior, Caio. O que você não viu. A multidão murmurou, expressões de confusão se espalhando, rostos afora. Caio sentiu o coração acelerar. O que poderia ser maior do que todo esse drama? Então pude ver um outro rosto sob o capuz. Seu estômago revirou. Era Ana. Ana, aquela de quem Caio pensou que tinha se distanciado para sempre. A mulher que ele amou antes de Lorena, a que parecia ter sumido das suas memórias. Mas ali estava ela, com um fogo insano nos olhos. Você me deixou, Caio. E agora, você está no meio de um jogo que não entende. O que Lorena fez é apenas a ponta do iceberg. Lorena trocou de cor. O desprezo virou desespero. Ana, o que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar longe? Sua voz soou pequena, como uma criança desprotegida. Ana sorriu. Ah, Lorena, você realmente pensou que estava no controle? O seu caso com Eduardo não é só um capricho. É sobre poder. É sobre quem manda na cidade. Você nunca soube em quem se meteu. Caio, aturdido, tentou juntar as peças. O que está acontecendo? Que jogo é esse? Ele questionou, a voz elevada. Ele estava no meio de um pesadelo. O salão inteiro estava em estado de choque. O horror e a confusão se fundindo em um maremoto de emoções saturadas. Eduardo não é o único com segredos. Todos nós temos, Caio. Olhe em volta. Ana gesticulou dramaticamente. Você realmente acha que Marta, Gilmar, Alencar, sabe, todos estão apenas em seus lugares? Não sabe que suas lealdades podem ser compradas? Que tudo que você construiu não vale nada se não souber a verdade? As palavras de Ana penetraram em Caio como facas. Marta, Gilmar, o olhar da empregada mudou. Ele não sabia em quem confiar e estava cercado. A pista que buscava agora parecia um labirinto sem saída. No fundo, Lorena começou a entender também. As sombras que a cercavam estavam mais próximas do que imaginava. Caio, eu não queria que fosse assim, disse, mas já não soava convincente. E antes que pudesse processar tudo, a festa que um dia era cheia de risos, agora fervia em maré de segredos. O olhar de Caio se fixou em Ana. O que você sabe sobre Eduardo? O que você realmente quer? Forças maiores estão jogando com você, e tudo isso... Ana fez uma pausa, tomando fôlego. É só o começo, Caio. Acredite em mim. O que você acredita que são lealdades, são alianças trincadas. Prepare-se para a tempestade. E como um eco daquela revelação profunda, o silêncio pesado do salão se transformou em um murmúrio confuso. Agora, a linha entre aliados e inimigos havia sumido, e Caio sabia que tinha muito mais a perder. A verdade que ele tanto procurava estava se entraçando com mentiras mais profundas do que jamais imaginou. E ali, em meio ao caos, ele se viu no centro de um jogo em que as regras mudavam a cada segundo. O que estava por vir era impossível de prever. O som havia se calado, mas a tensão na sala era palpável. Caio não conseguia desviar o olhar de Ana, sua ex-amor, que agora parecia uma tempestade em pessoa. Você está de volta e traz um jogo novo. Mas a única coisa que eu quero saber é: o que você quer de mim? Ele se esforçava para manter a calma, mas seu coração estava uma montanha russa. Ana avançou. Seus olhos chamativos pareciam brilhar no meio daquela confusão. Você foi apenas um peão, Caio. E agora todo mundo sabe. O ataque a você não é pessoal, é estratégico. Eduardo está jogando um jogo que você nem imagina. E Lorena, ela não faz ideia do que está se tornando parte. As palavras de Ana penetraram como facas afiadas. Caio olhou para Lorena, que parecia ter perdido a cor do rosto. O que ela sabia? O que mais havia sido escondido dela? Cada segundo parecia uma eternidade. Então Gilmar, o motorista, interrompeu a tensão. Desculpem, mas precisamos agir rápido.
Se Eduardo descobrir que estamos conscientes de seu plano, será um caos. Sua voz estava carregada de urgência, e o olhar dele se alternava entre Caio e Ana. Havia algo ali. Como você sabe disso? Caio inquiriu, sentindo a raiva e a confusão turbulentas dentro dele. Todos vocês estavam no mesmo barco? O que mais? Mas antes que pudesse concluir, um grito ecoou, cortando o ar. Marta, a empregada, tinha desmaiado, o corpo caindo pesadamente no chão. Todos se voltaram e o pânico tomou conta do salão. Pessoas foram rapidamente em direção a ela, mas Caio estava paralisado, e então o tempo pareceu parar. No barulho da agitação, uma mulher desconhecida surgiu, entrando lentamente pela porta dos fundos, com um olhar enigmático. Seus olhos fixaram-se em Caio com uma intensidade aterradora. Você está prestes a descobrir a verdade, Caio, e não será como você imagina. Os murmúrios começaram. Quem é ela? O que está acontecendo? Isso não é normal. O salão fervilhava com perguntas, mas Caio não conseguia se mover. A voz dela era familiar, mas seu rosto não. Ana, você não deveria ter revelado nada, a mulher disse direcionando-se a Ana. Sua falha pode arruinar tudo. A tensão entre elas era eletrizante. Cada palavra como uma corrente de choque. Quem é você? Caio finalmente encontrou sua voz, cada sílaba saindo como um desafio. A mulher sorriu, um sorriso sombrio. Me chame de Clara, sou uma amiga antiga, e venho para lhe mostrar a linha do tempo que você não sabia que existia. Cada palavra que ela pronunciava parecia carregada de poder. A expressão no rosto de Ana se alterou. Clara, por que você está aqui? Isso não faz sentido. Claro que faz. Clara lançou um olhar feroz. Caio, você está no meio de uma teia. O que Lorena e Eduardo tramavam não é um simples caso. Eles estão envolvidos em uma batalha por controle. E você é o prêmio. A ideia de ser um prêmio o atingiu como um soco. Caio pressentiu o chão desmoronando sob seus pés. Um prêmio? Sua voz saiu mais alta do que planejava, ecoando pelo salão. Eu sou apenas um homem. O que tenho a ver com poder? Você é a peça-chave, Caio. Clara insistiu. E se não fizer nada agora, tudo isso pode acabar em tragédia. Lembre-se, quem tem o controle do que você ama, pode fazer o que quiser com você. Naquele instante, o chão sob ele realmente parecia desvanecer. A imagem de Lorena, Eduardo e até mesmo Marta, agora envolta em um mistério maior, pesava como uma âncora em seu peito. Não pode ser só isso. Tem que haver algo que eu possa fazer. Você precisa escolher, Caio. Fazer parte do jogo ou se libertar dele de uma vez por todas. Clara declarou, sua voz ressoando na sala como um sino de alerta. Nesse momento, o clima mudou. Cada convidado, cada sussurro, todo olhar se voltava agora para Caio, esperando por sua reação. O julgamento recrudescendo. Era agora ou nunca. E assim, no meio daquele caos, Caio percebeu que o que estava em jogo era muito mais que sua reputação. Era sua vida inteira. Ao contemplar as sombras que o cercavam, uma nova onda de determinação começou a se formar dentro dele. Ele não poderia ser apenas um peão. Era hora de descobrir quem realmente era e fazer suas próprias escolhas, mesmo que isso significasse abrir profundas feridas de confiança. Mas antes que pudesse formular um plano, um celular vibrou estridente. Olhando para a tela dela, Caio leu rapidamente a mensagem e seu estômago se revirou. O que você descobriu pode destruir tudo. Venha ao depósito antes das 22 horas. Se não vier, as consequências serão fatais. O clima tornou-se ainda mais pesado. Com a notícia em mãos, tudo começou a ficar claro como um dia ensolarado. As sombras agora não eram apenas do passado, mas uma escuridão que ameaçava consumir seu futuro. Caio se viu em um beco sem saída. A escolha entre buscar a verdade ou se proteger. E enquanto a multidão sussurrava e os olhares se cruzavam, ele soube que a verdadeira batalha estava apenas começando.
O som havia se calado, mas a tensão na sala era palpável. Caio não conseguia desviar o olhar de Ana, sua ex-amor, que agora parecia uma tempestade em pessoa. Você está de volta e traz um jogo novo. Mas a única coisa que eu quero saber é o que você quer de mim. Ele se esforçava para manter a calma, mas seu coração estava uma montanha russa. Ana avançou. Seus olhos chamativos pareciam brilhar no meio daquela confusão. Você foi apenas um peão, Caio. E agora todo mundo sabe. O ataque a você não é pessoal, é estratégico. Eduardo está jogando um jogo que você nem imagina. E Lorena, ela não faz ideia do que está se tornando parte. As palavras de Ana penetraram como facas afiadas. Caio olhou para Lorena, que parecia ter perdido a cor do rosto. O que ela sabia? O que mais havia sido escondido dela? Cada segundo parecia uma eternidade. Gilmar, o motorista, interrompeu a tensão. Desculpem, mas precisamos agir rápido. Se Eduardo descobrir que estamos conscientes de seu plano, será um caos. Sua voz estava carregada de urgência, e o olhar dele se alternava entre Caio e Ana. Havia algo ali. Como você sabe disso? Caio inquiriu, sentindo a raiva e a confusão turbulentas dentro dele. Todos vocês estavam no mesmo barco? O que mais? Mas antes que pudesse concluir, um grito ecoou, cortando o ar. Marta, a empregada, tinha desmaiado, o corpo caindo pesadamente no chão. Todos se voltaram e o pânico tomou conta do salão. Pessoas foram rapidamente em direção a ela, mas Caio estava paralisado. "Chame uma ambulância!" alguém gritou, enquanto a multidão se aglomerava ao redor de Marta. O caos reinou. Caio mal sabia o que fazer, seu olhar fixo no corpo inerte da empregada. E então, como se o universo decidisse intensificar o drama, alguém gritou: "Olhem, o celular dela tá piscando." A atenção de todos se virou para o aparelho caído ao lado de Marta. Gilmar se abaixou rapidamente e pegou o celular, desbloqueando a tela com uma agilidade nervosa. "É uma mensagem", ele exclamou, e um silêncio tenso se instalou novamente. "É do Eduardo." A sala ficou em estado de alerta. A mensagem aparecia na tela e a expressão no rosto de Gilmar se transformou em horror. "Não, não pode ser isso", ele murmurou, com as mãos tremendo. "Que mensagem?" Caio exigiu, já sabendo que cada palavra que surgisse ali poderia mudar tudo. Gilmar leu em voz alta, cada sílaba sentida como uma facada. "É uma ameaça. Se você não fizer o que mandamos, Marta vai se arrepender." A sala ficou em choque. Olhares de pânico e desconfiança se cruzaram. "Ele está por trás disso tudo!" Caio gritou. A raiva estava crescendo, a adrenalina pulando nas veias. "Temos que fazer algo. Não podemos deixar que isso continue assim." Então Clara, a figura enigmática, tomou um passo à frente. "Toda essa encenação é mais do que um mero caso de traição ou vingança. É um plano muito mais profundo. Você, Caio, não está apenas lidando com Eduardo. Você está lidando com o que ele realmente é. Ele está ligado a pessoas que você não pode nem imaginar." "Quem?" A pergunta saiu da boca de Caio como um rugido. A tensão no ar se tornava quase insuportável. "Eu não posso dizer tudo agora, mas..." Clara hesitou, gesticulando nervosamente. "Mas a verdade é que você não é apenas um bilionário, Caio. Você é parte de algo muito maior do que imagina. Suas ligações, sua família, tudo isso está envolvido." As palavras dela estavam começando a realmente afundar em Caio. Cada frase parecendo um selo de gravidade no que ele sempre soube sobre si mesmo. "O que você está insinuando? Que eu sou parte de uma seita, um jogo de poder?" "Algo assim. Lembre-se, cada escolha que você fez trouxe você até aqui. E as consequências, elas estão prestes a explodir." No fundo, Caio começou a sentir que o chão de certezas que tinha se desfez sob seu pé. E a mensagem sobre Marta? O que Eduardo tem a ver com isso? Mas antes que Clara pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou na sala. O vidro de uma das janelas se estilhaçou em 1000 pedaços e uma figura encapuzada surgiu, a mesma que aparecera anteriormente, mas agora
com uma arma ainda mais visivelmente ameaçadora. Você está brincando com a vida errada, Caio. A voz profunda erou, e o coração de Caio parou. Todos estavam em pânico. O olhar da figura era feroz, e a sensação de perigo estava mais próxima do que nunca. Um segundo depois, naquele clima já elétrico de tensão, um grito de alguém da multidão cortou o ar. "Marta, o que você fez?" E quando Caio virou, vi um flash de reconhecimento nos olhos da figura encapuzada antes de desaparecer na noite. E como a situação se tornava insuportável, ele soube que descobrir a verdade poderia não só custar vidas, mas também mudar sua realidade para sempre. O que mais estava atormentando aquele mundo de enganos? O som do tiro reverberou e o pânico tomou conta da sala. Caio sentiu seu coração parar, a pressão no peito quase insuportável. Todos se voltaram para a figura encapuzada, que ainda segurava a arma. A tensão era palpável, como se o ar tivesse se tornado pesado. "Quem é você?" Caio gritou, sua voz repleta de medo e indignação. A figura hesitou por um momento, permitindo que o terror se espalhasse pela multidão. "Isso não é o que parece, Caio." A voz soou distorcida, como se mascarasse algo muito mais profundo. Lorena estava paralisada, os olhos arregalados, enquanto os murmúrios se intensificavam. "Caio, cuidado!" Ela berrou, mas a advertência já parecia tardia. Então, em um movimento rápido, como se estivesse esperando por uma brecha, a figura apontou a arma para a madrugada, a empregada caída. O corpo de Marta estava no chão, ainda imóvel, enquanto ela rugia. "Parem! Vocês não sabem o que estão fazendo." A descrição dela ecoou como um grito desesperado, mas antes que pudesse entender, a figura encapuzada disparou novamente. Não contra Marta, mas numa direção diferente. Caio teve uma fração de segundos para desviar o olhar, e viu que a bala atingiu uma prateleira ao fundo, fazendo os copos de cristal se despedaçarem em 1000 pedaços. O som ecoou como um grito cortante, e a multidão se encolheu, o medo à flor da pele. "Calem-se todos!" A figura gritou, a voz agora se revelando mais clara, mais familiar. Caio sentiu um calafrio. Algo estava errado. Ele tinha certeza de que aquela voz não era estranha. A figura abaixou o capuz lentamente e a boca de Caio se abriu em choque. "Clara?" Ele quase sussurrou. Era a mulher de seu passado, a que acreditava ter deixado para trás, a que tinha desaparecido sem deixar rastros. E agora estava ali, no meio do caos. "Não é hora para perguntas, Caio." Clara pressionou, o olhar fixo em Lorena e Eduardo, que estavam visivelmente desorientados. "Eduardo é um traidor. E todas as suas intenções já não são só com você." As palavras dela eram como facas afiadas, cortando a confusão no ar. Caio estava atordoado. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz estava trêmula. Era uma mistura de raiva e confusão. Ana, que observava com um olhar inquieto, parecia saber mais do que está disposto a revelar. "Eduardo e Lorena estão no meio de um plano muito mais sinistro. Vocês são apenas peões." Clara afirmou, a urgência em sua voz deixando claro que o tempo estava acabando. "E o resultado desse jogo é muito pior do que imaginam." Caio sentiu o estômago em choque. Lorena, que até aquele momento parecia tão confiante, agora estava visivelmente abalada. "Não, você não pode estar falando sério." Ela reclamou, sua voz carregada de incredulidade. "Todos estão envolvidos. Há muito mais em jogo e Marta é apenas o primeiro passo." Clara jogou a bomba e a sala gelou. Caio olhou para Marta, que ainda estava estendida no chão, sem saber que tipo de truque Eduardo havia armada. O que mais haviam escondido sob a superfície. "Então você estava a par de tudo?" Caio se virou para Ana, os olhos em chamas. "Você sabia que tudo isso estava acontecendo?" "Calma, Caio." Ana levantou as mãos, assustando-se. "Não é o que parece. Eu não sabia que Clara voltaria. Não sabia que ela estava envolvida." O clima fervia enquanto a tensão crescia, e o desconforto na sala era palpável. Todos ali esperavam por uma explicação sobre quem estava jogando que cartas nesse tabuleiro de mentiras e traições. "Preciso que vocês acreditem em mim." Clara insistiu, o olhar dela subitamente mudando.
Marta sabe mais do que todos nós, e o segredo que ela esconde pode ser o único jeito de salvar todos. As palavras dela deixaram um amplo espaço para o medo. Meu Deus, o que estava acontecendo? O que Marta sabia? Caio não sabia que tipo de verdade estava prestes a ser revelada, mas sentiu que estava prestes a explodir. A resposta ao quebra-cabeça estava muito mais próxima do que imaginava, e todos ali estavam prestes a ser engolidos em um vendaval de revelações. E como se o universo tivesse convulsões, um novo estrondo ecoou. A porta da mansão se abriu abruptamente, e uma nova figura surgiu, interrompendo a tensão. Era um homem desconhecido, e quando seus olhos encontraram os de Caio, um aviso silencioso passou entre eles. Caio sabia que o verdadeiro terror ainda não havia começado. Caio, ele chamou, a voz soando como um eco distante. Você tem que ouvir. É sobre o que vem a seguir. E assim, a próxima reviravolta estava prestes a acontecer, deixando todos na sala à espera do desfecho desse jogo mortal. O homem desconhecido, que acabara de entrar, parecia ter um ar de urgência. Seus olhos buscavam um de cada convidado, até finalmente se fixarem em Caio. Você precisa saber. A voz dele era baixa, mas carregada de tensão, como se falasse de algo que poderia mudar tudo. Caio deu um passo à frente, os outros olhares agora se concentrando nele. O que você quer dizer? O que está acontecendo? O Eduardo não está agindo sozinho. Tem uma rede maior por trás disso. Eles estão preparando algo que pode acabar com tudo que você construiu, disse o homem, respirando rápido, como se as palavras estivessem lutando para sair. Ana olhou para ele, sua expressão mudando de desconfiança para cautela. Quem é você? Como você sabe disso? Meu nome é Lucas. Eu era um dos comparsas de Eduardo, mas me afastei quando percebi a magnitude do que ele estava planejando. Lucas pareceu hesitar, um tremor identificado em suas mãos. Eles estão usando Lorena. Ela não é apenas uma peão, ela é a chave. As palavras dele cortaram o ar. Caio olhou para Lorena, que estava pálida, visivelmente afetada. Lorena, você sabe de algo? Ele perguntou, um nó na garganta. Não, eu não sabia. Ela disse, a voz quase falhando. Pensei que era só um caso, uma aventura. Eu não sabia que era parte de algo maior. Você precisa entender, Caio. Lucas insistiu, suas palavras agora mais rápidas. Eduardo e Lorena estão envolvidos com uma organização que quer derrubá-lo. O que acontece aqui não é apenas pessoal. Você é um alvo estratégico. Caio sentiu a intensidade da situação disparar. A festa, o clima festivo, tudo isso parecia um eco distante agora. Ele se virou para Marta, que observava a cena ainda estendida no chão. Marta, você sabia de tudo isso? Sobre a ligação entre Eduardo e Lorena. Ela não respondeu imediatamente, mas seus olhos pareciam carregar um peso inominável. Eu fui encurralada, Caio. Sou apenas uma empregada. Eles ameaçaram minha família. Eu não tinha escolha. A sequência de revelações deixou Caio angustiado, cada novo detalhe desmoronando o mundo que ele achava que conhecia. A peça que faltava desse quebra-cabeça agora tinha um aspecto sombrio. Mas o que eles? O que ainda querem? Ao que parece, o objetivo deles é articular uma queda pública, fazer com que você se destrua, e a única maneira de garantir isso é revelando seus segredos mais obscuros. Lucas disse, as palavras ardendo como ácido. E agora estão mais próximos do que você imagina. Você precisa agir rápido. Mas antes que pudesse reagir, tudo parou. A porta se abriu novamente, e um novo som ecoou pelo salão. Um grito ensurdecedor, seguido pelo barulho de algo pesado caindo no chão. Todos estavam virados para a fonte do som. Era Ana segurando seu celular. Não pode ser. Não pode ser verdade. Ela estava em choque, a face pálida, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Eu acabei de receber uma mensagem. É sobre Lorena?
Sobre mim. Lorena franziu a testa, seu olhar inquieto. Na começou a ler a mensagem em voz alta. Você não pode mais ficar. Eles sabem de tudo. Se você não fugir agora, ainda pode haver uma chance. Mas se eles a encontrarem, será tarde demais. Os olhares se concentraram em Lorena e o horror começou a crescer no ar. Quem são eles? O que isso significa? Caio estava em um estado de desorientação. É uma armadilha. Lucas gritou, em um ápice de desespero. Eles estão aqui. Você precisa sair agora. Nesse instante, as luzes se apagaram. Um tremer na estrutura da casa foi seguido de um grito ensurdecedor. As paredes pareciam querer se fechar sobre eles, o caos tomando conta como uma onda. E, de repente, tudo ficou branco. Um clarão intenso. Caio sentiu-se puxado para trás, o mundo desmoronando ao redor. O que estava acontecendo? Quando a luz voltou, o salão estava em ruínas. As pessoas estavam gritando, algumas caindo. A fumaça se espalhou, e Caio gritou por Lorena. Mas havia algo mais. Algo que o deixou paralisado. No centro do salão, ainda em meio ao caos, estava Marta. Mas não como ele conhecia. Seus olhos estavam fixos em Caio, uma expressão de pureza misturada com uma má intenção devastadora. Você nunca soube, Caio. Ninguém nunca soube. E nesse momento, tudo parecia ter mudado. O que ele pensava que era um jogo de lealdades e traições transformou-se em algo muito mais complicado. Ele agora se perguntava: quem realmente eram os aliados e quem eram os inimigos? E a verdade que Marta estava prestes a revelar poderia ser a última coisa que ele esperava. Marta olhou para Caio, seus olhos cheios de uma mistura de desespero e algo mais profundo. Você nunca soube, Caio. Ninguém nunca soube. Aquelas palavras cortaram a sala como lâminas afiadas. Mas antes que ela pudesse continuar, uma explosão de ruídos interrompeu a cena tensa. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e as paredes pareceram tremer. Caio virou a cabeça, o coração acelerando. O que estava acontecendo? O caos se instaurou como um furacão. As pessoas gritaram, correndo para os lados. Ele viu Lorena, a expressão transformada de dúvida em terror. Fuja, ela gritou, mas as palavras dela mal chegaram aos ouvidos dele. Uma chuva de cacos de vidro e pó desabou do teto. A fumaça tomou conta do espaço, fazendo todos tossirem e se afastarem. Caio se sentiu perdido no meio da confusão. E então, uma sombra maior emergiu do caos. Uma figura, alta e encapuzada, atravessou a sala como um espectro do mal. Caio sentiu um gelo na barriga. O que diabos estava acontecendo? Vocês nunca deveriam ter estado aqui. A voz soou firme, cortante, levando o pânico a um novo patamar. Caio reconheceu aquela voz. Era a mesma da noite em que tudo começou. Clara! Ele gritou, mas a figura encapuzada puxou um objeto reluzente da cintura. Era uma faca, a lâmina brilhando sob a luz breve do restante da festa. Eu avisei. No jogo do poder, não há amigos. A figura avançou em direção a Caio, mas antes que pudesse agir, um som explosivo ressoou através da sala. Era um disparo, um tiro que ecoou de maneira devastadora. Caio sentiu o mundo girar. Não! Gritou tentando alcançar Lorena. Mas antes que pudesse se mover, a figura de Clara desapareceu em meio à fumaça, enquanto outra pessoa caiu ao chão, gemendo. Não, Marta! Caio não pôde acreditar. A mulher que sempre estava por perto, que parecia ter todos os segredos, agora estava se contorcendo em agonia. O sangue escorria pelo seu braço, e seus olhos buscavam socorro. Vai ficar tudo bem, ela murmurou, mas havia um tremer em sua voz. O pânico tomou conta de Caio. Ele havia perdido a pista do que estava acontecendo. Havia tanto em jogo. O quartel-general do poder e agora a vida de Marta pendendo por um fio. Caio, você tem que ir. A voz de Lorena ecoou, e ao olhar para trás, ele viu que ela também estava ferida. Um corte profundo atravessava seu braço. A sala estava se transformando em uma zona de guerra. Se você não fugir, eles vão pegar você também. Ouvindo isso, Caio agarrou Marta. Seus olhos estavam perdidos em pânico. Calma, eu vou chamar ajuda. Mas a expressão dela disse que não havia tempo. Ele viu a sombra da figura se aproximando, o olhar viciado de poder e destruição. Você não pode escapar do que não vê, Caio.
Clara, ou quem quer que fosse, agora estava mais perto do que nunca. Você pode achar que sabe tudo, mas a verdade é muito mais obscura. Caio sentiu uma verdade profunda se formando. Tudo o que ele acreditava estava em uma linha tênue. As alianças que fez e as pessoas que amava estavam prestes a se revelar sob uma nova luz. Marta soltou um gemido, e em um instante, Caio percebeu que o que começou como um teste de lealdade se transformara em um jogo de vida ou morte. O chão parecia tremer sob seus pés à medida que a figura se aproximava para fazer o que precisava ser feito. O salão estava cercado. O tempo estava acabando. Então é assim que acaba? Caio gritou, sentindo a raiva borbulhar. Vocês... No meio do caos, Caio não sabia se o que segurava nas mãos era a vida ou a morte. As sombras caíam em todas as direções, e com um último olhar, sua mente se encheu de perguntas. O que estava acontecendo de verdade? Quem estava salvando quem? E a verdade que ele tanto buscava estava prestes a se revelar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. A fumaça espalhou-se pela sala como uma sombra, cobrindo tudo com seu manto pesado. Caio olhou para Marta, seu corpo estendido. E o pânico cresceu dentro dele. Marta, não! Ele se agachou ao lado dela, a respiração ofegante. Os olhos dela estavam vidrados, a vida escapando lentamente. Caio! Ela sussurrou entre gemidos. Não, o que você não sabe. Cale-se, eu vou chamar ajuda. Mas a voz dele soava fraca, sufocada pela tensão. Ele tentou se levantar, olhar ao redor, mas tudo parecia desmoronar. A figura encapuzada se movia entre a fumaça, uma sombra ameaçadora. O pânico era tão intenso que suas mãos tremiam quando teve o impulso de avançar. Mas você não pode, gritou Lorena, puxando-o pelo braço. Caio, você não entende. Eles estão vindo. Precisamos sair. A expressão dela era desesperada, e o rosto pálido, como se toda a cor tivesse sido drenada. Então o telefone de Ana vibrou, interrompendo todo aquele caos. Ela pegou rápido, os olhos arregalados, enquanto segurava o celular como uma tábua de salvação. É do Eduardo. Ela leu os recados rapidamente, a voz tremendo. Ele tem uma gravação, algo que o Caio fez, algo que todos estão prestes a ver. A revelação explodiu no ar como um fogo de artifício. Caio congelou. O que você está dizendo? O que ele fez? Suas palavras eram como um eco de sua própria confusão. Uma gravação sobre a sua família. Os erros que você cometeu. Ana estava tão pálida que parecia a qualquer momento desabar. Ele quer usar isso contra você. A sua reputação, Caio. Cada palavra dela cortava como uma faca. Ele estava a ponto de perder tudo, não apenas seus bens, mas quem ele era. Nesse instante sentiu uma onda de raiva e desespero. Mas no fundo, uma dúvida nasceu. O que mais Eduardo estava escondendo? Antes que pudesse processar, a sombra encapuzada se moveu rapidamente, parando em frente a ele. Sabe, Caio, a verdade chega para todos. Não há como fugir dela. A voz era familiar, e um frio percorreu sua espinha. Clara, ele gritou, mas antes que pudesse terminar, ela se precipitou adiante e a fumaça pareceu gerar um redemoinho ao seu redor. Você não pode brincar com o que não entende. E então, em um movimento repentino, Clara puxou algo da roupa, uma pequena caixa preta. Você vai ouvir a verdade agora. E com um movimento rápido, ativou a gravação. O som ecoou pelo salão, e uma voz familiar começou a falar. Você nunca deveria ter duvidado, Caio. O que eu fiz foi por um bem maior. A voz era de Eduardo, e Caio sentiu a terra se abrir embaixo dele. Era uma conversa antiga, e cada palavra revelava uma rede de manipulações. Ele falava sobre uma conspiração, sobre como Caio sempre foi um peão em um jogo muito maior. Lorena está sendo usada, e você só serviu para ajudá-los. As palavras dele ecoavam como um mantra torturante. O que estava acontecendo? O chão parecia tremer. Caio olhou para Lorena, e seu coração afundou com a dúvida.
Você sabia, não sabia? Mas a expressão dela estava cheia de confusão, mágoa e um brilho de traição. Caio, eu não sabia de nada. Naquele momento, a sala parecia explodir em um caos total. O público, em choque, olhava entre Lara e Eduardo, dúvidas em seus olhos. Ele não é quem você pensa que é, Caio. Lorena gritou, a voz quebrada. Ninguém é. E foi nesse momento que a apoteose de tudo aconteceu. Marta, ainda no chão, levantou a mão, seus olhos brilhando. Você precisa saber a verdade. De quem eu realmente sou. E, com as palavras dela, o tempo pareceu parar. O olhar dela se iluminou com um poder desconhecido e a fumaça começou a se dissipar. Minha ligação com Eduardo, sou mais do que uma empregada. A revelação fez o ar parecer irreal. Eu sou da família dele. As palavras pendiam pesadas no ar, cada um dos presentes em estupefação. Caio olhou para Marta, seu coração disparando. O que você está dizendo? Ela sorriu, um sorriso que misturava dor e liberdade. Você sempre achou que eu estava do seu lado. Mas eu tenho um papel, uma responsabilidade, e a verdade o libertará. E com isso, a casa pareceu tremer de novo. A sala virou um frenesi, o pânico reinando. Não pode ser! Gritava alguém e a fúria disparava. Caio estava atordoado, sem saber em quem confiar. O que realmente estava acontecendo? As sombrias manipulações agora estavam mudando tudo. Naquele momento, a conexão entre passado e presente parecia ter se rompido. O que mais estava oculto? O que mais eles escondiam dele? A verdade que tinha lutado para descobrir agora parecia envolta em mentiras ainda mais profundas. E enquanto o caos reinava ao seu redor, Caio se viu forçado a tomar uma decisão. Fechar seus olhos e ouvir as verdades mais cruéis ou enfrentar as sombras que invadiam seu mundo. De repente, o futuro parecia mais incerto do que nunca, e a única certeza que ele tinha era que tudo estava prestes a entrar em colapso. Sair ou ficar, ficar ou partir. Naquele instante, um novo jogo estava apenas começando. Uma luta pela sobrevivência, onde as regras estavam mais obscuras do que nunca. A explosão de revelações deixou o ar pesado, como se todo o prédio estivesse desmoronando. Marta, com lágrimas nos olhos, olhou para Caio e disse: Desculpe, Caio, eu nunca quis que você soubesse assim. O desespero refletido na voz dela cortou fundo, um eco de toda a traição que agora se desenrolava diante dos seus olhos. Você não pode fazer isso comigo. Caio gritou, sua voz ressoando na sala confusa. O mundo parou por um momento, o caos e as sombras misturando-se em um quadro de desespero. Ele não queria acreditar que a mulher em quem confiava tinha seus próprios segredos obscuros. Lorena, ainda em choque, se afastou lentamente. Eu não sabia que era assim. Eu só queria ser feliz, Caio. A sinceridade dela ressoou, mas sua confissão parecia frágil como vidro quebrado. O medo e a confusão aumentavam, e ele sentiu o peso daquela rejeição se tornar um fardo insuportável. Marta, como você pôde? Caio sussurrou, quase sem ar. Eu te tratei como parte da família. A dor em sua voz era palpável, e cada palavra despedaçava um pouco mais a confiança que tinha. Clara, a figura sombria, observava do canto, um sorriso misterioso nos lábios. Você nunca viu, Caio. Estava cego pela sua própria arrogância. A verdade é mais intensa do que um simples caso amoroso ou traição. As palavras dela eram como um balde de água fria em um fogo ardente. No meio daquele turbilhão, o silêncio se transformou em um clamor. Todos queriam sua parte no drama, suas vozes misturando-se em um coro de acusações e defesas. A tensão estava à flor da pele. Cada movimento parecia carregar uma centelha de tragédia. De repente, um estrondo ecoou de novo. Um dos convidados, nervoso, gritou: Vamos sair daqui! Esse lugar está em perigo! A sala começou a se agitar, as pessoas piscando entre os olhares aflitos e as saídas. O pânico tomou conta, os corpos se movendo em direção à única porta de saída. Era hora de decidir. Caio olhou para Marta, depois para Lorena e finalmente para Clara. Ele sentiu que precisava ser forte.
Chega! Não podemos ficar aqui assim, em meio ao caos. Temos que unir forças se quisermos sair vivos. Sua voz ressoava, unindo os fragmentos dispersos da esperança em algo significativo. Naquele momento, algo mudou. A determinação de Caio woke, e de imediato uma nova estratégia se formou em sua mente. Ele olhou para o grupo em volta. Se estamos todos nesse jogo, vamos jogar juntos. Mas precisamos de verdade, não mais mentiras. Qual é o plano? Marta, ainda em sofrimento, olhou para ele, o medo no olhar misturado ao respeito. As informações que eu tenho sobre Eduardo e sua organização são essenciais, mas não podemos fazer isso sem coragem. Lorena assentiu, ainda atordoada, mas determinada. Estou contigo, Caio. Se tiver que enfrentar meu passado, assim será. Havia uma centelha de determinação no olhar dela agora, uma força nascente. As vozes da multidão começaram a se calar, cada um percebendo que a solução precisava vir da união. Caio teve certeza de que juntos poderiam enfrentar a tempestade. Antes que pudessem agir, o telefone de Ana tocou de novo. É o Eduardo, gritou ela, com a mesma urgência. Parece que ele está ameaçando fazer uma transmissão ao vivo. O tempo parecia parar. Caio olhou para a porta, seu futuro nas mãos. Ele sabia que essa batalha ainda não tinha terminado. A única certeza que tinha era que a verdade precisava ser revelada, não apenas para ele, mas para todos que estavam envolvidos. A fumaça ainda pairava no ar e a dúvida o cercava. Mas poderia ser essa uma nova chance. Ele estava mais forte agora, mais ligado às pessoas ao seu redor do que nunca. E assim, eles saíram. A porta se abriu, e um novo mundo aguardava. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora, porque isso ajuda muito o algoritmo. Não fique só assistindo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.